Boa noite, graça e paz, irmãos. Com muita alegria que estamos aqui para mais um Tadel. E alegria de estar aqui, ministrando, trazendo essa palavra para o seu coração. Mas ao mesmo tempo triste, porque fazemos esse Tadel com a igreja fechada, né, com só os meninos aqui trabalhando na transmissão. E você aí na sua casa, no seu lar. Isso nos deixa assim um pouco tristes, porque nós gostamos de estar reunidos aqui com os irmãos, abraçar os irmãos, sentir, né, no rosto dos irmãos, de cada um deles, como tem passado a sua vida, né, como, né, tem conduzido a sua semana, para que a gente possa de alguma forma levar juntos a carga uns dos outros. A Bíblia nos ensina que nós devemos mesmos congregar, estarmos juntos, né, para podermos realmente ajudarmos uns aos outros, para que nós possamos exortar uns aos outros. E nessa noite, para quem já tinha participado dos últimos Tadéis, que eu trouxe a palavra, eu falei sobre a missão de Deus, que é alcançar os confins da terra. E hoje eu quero falar um pouco sobre a missão da igreja. Essa já é a nossa quarta ministração sobre isso. E hoje eu quero falar um pouco para que nós possamos entender um pouco da missão da igreja nos dias atuais. Não exatamente assim o que precisamos fazer, mas como devemos nos comportar diante de Deus para que Ele possa agir através da nossa vida. Eu tenho entendido no estudo desses textos, dessa palavra, que a missão de Deus, ela não foi feita simplesmente por nossa causa. Na verdade, Deus tem uma missão muito maior, ela passa por nós. Quando nós achamos que nós somos o fim, nós estamos enganados. A missão de Deus vai muito além de nós. E quando nós entendemos essas coisas, fica mais fácil para nós nos postar diante da missão que Deus tem para cada um de nós. De nos colocar, né, humildemente nessa caminhada que Deus vem empreendendo para que o homem pudesse ter novamente o livre acesso a Ele através de Jesus, mas também preparando a sua igreja para a volta de Jesus, né, para quando estaremos, na verdade, na glória, usufruindo de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, logo no início, como introdução, só para a gente relembrar, nos últimos cultos, eu falei um pouco sobre a missão de Deus, e logo no início eu falei que o horizonte da missão de Deus são os confins da terra. A Bíblia nos mostra o tempo inteiro que o foco de Deus é alcançar os confins da terra. Nós sabemos que Deus ainda, lá na queda, na época, lá no Jardim do Éden, Deus já tinha traçado um plano para que Jesus viesse para nos resgatar daquele jugo do pecado. E nós sabemos que Deus recomeça com Noé, Deus levanta Abraão, Deus gera Israel, e através dos 12 filhos de Jacó, Deus começa novamente a gerar um povo. Fica muito claro para nós que Deus começa de trabalhar no individual, para depois trabalhar no coletivo. Eu queria que você entendesse o seu papel dentro da igreja, dentro da missão de Deus hoje, para a igreja, e nós como igreja do Senhor, qual é o nosso papel dentro dessa missão. Depois também nós vemos a intenção de Deus, que é restaurar todas as nações da rebelião pecaminosa da humanidade e dos seus efeitos. Então Deus quer alcançar as nações, mas também a intenção dele é restaurar essas nações. Deus não quer simplesmente chegar para que as pessoas saibam que Ele está presente. Ele quer restaurar, Ele quer, né, purificar essas nações. E a missão do povo de Deus é assumir o seu papel nessa jornada. Então eu te convido nessa noite, abra seu coração, entenda o que nós precisamos de fazer, o que nós precisamos entender através da palavra de Deus, para que nós possamos fazer parte dessa jornada que já começou há alguns 1000 anos atrás. Passou por muitas gerações, queridos, que nós nem conseguimos imaginar quantas. E hoje nós estamos aqui, nesse ano de 2020, vivos, cheios do Espírito Santo, glória a Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, ser usados por Ele nessa caminhada que nós, nessa geração que nós vivemos. Te convido para fechar os seus olhos, eu queria orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nos mostre, Pai querido, exatamente aquilo, Deus amado, que o Senhor
precisa que cada um de nós façamos, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus amado, que nada, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, podemos fazer, ó Deus, se não vier de Ti, ó Deus. Que nós não podemos, ó Pai, fazer, ó Deus amado, a Tua obra sem a Tua presença. Nós sabemos, ó Deus amado, que todo esforço feito durante milênios, ó Pai, foi para nos alcançar, ó Deus, mas foi para alcançar muitos que ainda virão, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Está rodando uma música no meu notebook aqui, Felipe, deixa eu só cortar aqui só um minutinho. Foi de Deus, deixar mais baixinho aqui. Ó. Amém. Quando eu disse lá atrás que Israel foi gerada por Deus, Deus chama Abraão, queridos. Deus começa a trabalhar com um homem. E Deus diz que, através dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Deus enxergava, querido, esse tempo que nós vivemos, esse tempo de coronavírus. Deus enxergava gerações que já passaram e gerações que virão. Portanto, como foi pregado aqui domingo, não tenha medo desse tempo. Confie em Deus. Abra seu coração. Porque a missão de Deus primeiro é trabalhar no seu coração. E só depois, querido, Ele vai trabalhar através da sua vida para alcançar outros, para alcançar muitos. É do individual para o coletivo. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha por atacado. É do individual para o coletivo, é em cada um. A Bíblia diz que serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3, a parte B do versículo. E quando nós já vemos, séculos depois, nós vemos que Davi, Deus promete a Davi que da descendência dele viria um rei eterno, que era Jesus. Mas nós sabemos que durante todo o percurso Israel nunca cumpriu o seu papel de ser referência para o mundo, de ser referência para as outras nações. Eles nunca cumpriram plenamente o seu papel. Mas Deus é misericordioso, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, para que Ele não nos consuma, porque realmente somos falhos. E nós, como igreja, nós precisamos entender que a nossa dependência é total do Senhor. Você não é tão espiritual assim que não precisa de Deus. Pelo contrário, você tem que se humilhar na presença de Deus, porque nós somos fracos. Mas a Bíblia diz que quando somos fracos, Ele nos faz fortes, vai entender. Ele fala que quando estamos fracos, que a graça dele nos basta, para que nós possamos continuar a pregando o Evangelho. E é interessante que em Isaías, já depois ali, depois de séculos, Deus ainda trabalhando no coração do seu povo, um coração duro, um coração de pedra. Ele vai dizer que também te dei como luz para os gentios, para serdes minha salvação até a extremidade da terra. Só para que você comece a se pontuar que em toda a história bíblica, o plano de Deus é os confins da terra. O povo de Babilônia, volta da Babilônia, nós sabemos. E o plano de Deus ainda era os confins da terra, as extremidades da terra. É como se Deus estivesse construindo uma estrada, queridos, se você puder assim interpretar. Ele vem de Noé, recomeça com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, faz de Jacó um grande povo, uma nação, Israel, até a vinda de Jesus, passa pelo ministério de Jesus aqui nessa terra, até chegar nos nossos dias, querido, até que nós pudéssemos hoje sermos a igreja do Senhor nessa terra. O ministério de Jesus, se nós olharmos claramente para que Jesus, o seu ministério aqui na terra, ele veio reunir, capacitar e purificar a Israel. Jesus veio para os judeus, assim a palavra de Deus nos mostra. Ele veio porque ele precisava de purificar esse povo, de preparar esse povo. Os evangelhos revelam, está escrito aí para você, que primeiro a salvação foi oferecida a Israel. Uma comunidade é reunida, uma pequena comunidade. Nós sabemos que em Pentecostes eram poucas pessoas, 100 e poucas pessoas. Mas Jesus começou mesmo com os 12, querido. Ele discipulou aqueles homens de perto, os ensinou os princípios
fundamentais da palavra de Deus. Jesus ali instaurava a nova aliança no seu sangue, um novo recomeço. Novamente Deus começa a trabalhar no coração daqueles homens. Então os eventos centrais da cruz, que nós olhamos para o ministério de Jesus, a sua ressurreição, nós olhamos para o Pentecostes já com os seus discípulos, e através disso realiza a salvação para Israel, para que ela fosse renovada, capacitada, pronta para cumprir a sua missão. Como nós sabemos que os seus discípulos, tão próximos de Jesus, cumpriram tão bem. Tem um gráficozinho que eu coloquei aí, fala um pouco do cumprimento do Novo Testamento. Esse gráfico nós vemos 3 bolas, 2 bolas redondinhas e uma oval. Nós vemos a velha era do pecado, nós fomos libertos do jugo do pecado, da morte, do mal, de Satanás, quando Jesus veio. Jesus nos salvou de todo esse jugo e nos aponta para uma era vindoura de Cristo, onde todos terão um conhecimento amplo de Deus, quando estivermos na glória. Do amor ágape, aquele amor completo de Deus, que nós conseguimos imaginar pelo tanto que fomos perdoados, pelo tanto que Deus já fez por nós, mas nós vamos nos surpreender que é muito maior do que isso, uma alegria plena, uma justiça plena. Mas nós fazemos parte desse meiozinho que você está vendo aí, essa bolinha azul, diz assim, já, mas ainda não. Jesus já pagou alto preço, querido, nós já cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, mas ainda nós não estamos vivendo esse novo tempo, essa nova era. Nós estamos em transição, querido, você precisa entender isso. Por isso, querido, tem um texto que fala muito no meu coração, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santificação, querido. Nós estamos num processo de santificação. O Senhor tem que nos purificar todos os dias. Jeremias 17, acho que o versículo 9 vai dizer que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é perverso, querido. Você precisa entender isso, o meu e o seu. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo. O homem que confia em si mesmo, querido, que confia no homem, a Bíblia diz que ele vai ser como um arbusto seco no deserto. Que não dá fruto, nem folhas, solitário. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como árvores plantadas à beira do ribeiro, que darão frutos a seu tempo, que pode vir a seca, querido, que serão supridos. Nós fazemos parte desse meio, que nós temos que tomar cuidado, sabe com quem? Com nós mesmos. O Senhor já nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Nós entendemos que nos revestimos de toda a armadura de Deus. Mas se não tomarmos cuidado com nós mesmos, queridos, nós podemos deixar isso tudo a perder. Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, no versículo 3 e 11. Quando Jesus veio inaugurar o seu reino, logo no início do seu ministério, eu queria que nós olhássemos para esse texto, para que nós entendêssemos o nosso papel hoje, para que nós entendêssemos qual é a nossa missão no reino de Deus e como devemos nos portar, nos comportar. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 11, fala do Sermão do Monte, mas nós vamos ler só as bem-aventuranças, que é um preâmbulo para todo o sermão, para todos os ensinamentos de Jesus. Diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Eu te convido a fazermos uma reflexão em cima desses textos rapidamente, não vou entrar em detalhes. Mas Jesus aqui mostrava para os seus discípulos, querido,
O caráter daquele que almeja o reino dos céus. Daquele que quer participar desse tempo em que vivemos nessa terra. E que em breve passaremos dela, partiremos dela. Esse ano eu faço 50 anos, meio século, ô glória! Meio século, uma boa caminhada. Quanto tempo ainda me resta? Mais 50? Não sei. E passa assim, ó, muito rápido. A Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem nada a ver com a pobreza, com a questão social nesse texto, assim eu entendo. Tem muitos entendimentos em cima desse texto, eu não estou aqui para esgotar isso, nem tenho essa competência. Mas eu entendo aqui que os pobres de espírito, querido, porque deles é o reino dos céus. Eu e você, queridos, temos que ser humildes. Nós dependemos do Senhor. Os discípulos de Jesus um dia vieram tão felizes de ter expulsado os demônios, de ter feito maravilhas, os 70 quando voltaram. E Jesus disse: por que vocês se alegram por isso? Vocês deviam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito lá no céu. Querido, nós precisamos ser humildes para entender que a obra do Senhor, ela vai se cumprir, com a nossa presença ou não. Nós precisamos entender que podemos fazer parte do reino de Deus ainda aqui nessa terra. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Um tempo que as pessoas não eram humildes, os fariseus, eles não eram nada humildes, se acharam os senhores, né? Vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não está falando chorão igual eu à toa assim. Aqueles que choram, querido, diante de Deus, arrependidos dos seus pecados. Aqueles que choram diante de Deus, vendo que as pessoas estão caminhando a passo largo para o inferno. Aqueles que choram diante de Deus, diante da fome que assola a humanidade. Diz que bem-aventurados esses, porque esses serão consolados. Não é apenas chorar, pode chorar, nós choramos pelas nossas dificuldades, quando estamos fracos, não é isso? E a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Deus também, olha, Deus não resiste a um coração quebrantado. Também vai dizer: bem-aventurados os mansos. Você pode ver que é uma progressão, porque somos humildes, porque entendemos a dependência de Deus, porque entendemos que sem Ele nós não podemos nada. Nós choramos, querido. Nós choramos pela vida dos nossos irmãos. Choramos pelos homens que estavam aqui esses dias na porta da igreja, bêbados. Choramos por eles. Nós choramos, querido, porque nós entendemos que nós não podemos fazer muita coisa por eles. É limitado, mas o Espírito Santo pode. Então nós choramos diante de Deus, pedindo socorro. Choramos diante de Deus pedindo socorro contra as ciladas que nós mesmos armamos, como diz o apóstolo Paulo, porque sempre faço aquilo que não quero, aquilo que quero muitas vezes não faço. Por que nós somos assim, querido? Porque o nosso coração é enganoso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, querido, quando você entende que você é pobre de espírito, é humilde de espírito, que você chora diante de Deus, você fica manso, você fica paciente com seus irmãos, você agora trata as pessoas com mansidão, com amor, como Jesus assim os tratou e nos demonstrou em todo o seu ministério. Jesus mostrava isso para eles. A Bíblia diz que quem assim se comporta herdará a terra, querido. Você quer ter bênção nessa terra? Você quer usufruir dessa terra que nós vivemos? Ame as pessoas, seja manso com os irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Almeje pela justiça de Deus, querido. Aqui não fala simplesmente de uma justiça social, fala da justiça de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Andar reto nos caminhos do Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Ter fome e sede de justiça. Ansiar por andar reto nos caminhos do Senhor. Se tropeçamos, voltamos, choramos diante de Deus. Que isso seja o desejo do seu coração. Que isso seja a fome e sede do seu coração. Mais do que a fome
e a sede pelo alimento, porque a Bíblia diz que esses serão fartos, queridos. Esses 4, pobre de espírito, os que choram, os mansos e aqueles que têm fome e sede de justiça, é de nós para com Deus, querido. Isso reflete em nós no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos, quando nós temos um coração desse jeito, entendemos que somos dependentes, pobres de espírito, a nossa dependência é total do Senhor, como o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós dizemos isso, querido, nós nos tornamos misericordiosos. Lá na frente eu vou explicar, é um passe de mágica, não é não, nós precisamos do Espírito Santo. Mas depois nós vamos ver isso para frente. Porque alcançarão misericórdia. Quando você perdoa, você é perdoado. A Bíblia diz que se você estiver orando e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deve resolver isso primeiro. Nós devemos ser misericordiosos com todos os seres humanos, aqueles que estão distantes de Deus, querido, e não odiá-los. Eu vejo hoje em dia tanta gente brigando aí novamente. Parece que nós estamos voltando a um ano atrás, onde vimos tantas brigas por causa de política. O que é isso? Misericórdia do Lula, misericórdia do Bolsonaro, misericórdia do Trump, querido, misericórdia. Como nós, vai passar por eles, eles vão passar. E eles precisam de Jesus, queridos. Então não brigue com seu irmão, por causa de questões políticas. Foque no Rei dos Reis, que tem um plano, um projeto, e te chama para fazer parte dele. Há milênios, ó, querido. Não é um projetinho aqui de Bolsonaro, é um projeto a longo prazo. Do reino vindouro, querido, de um reino eterno. Esse reino é um reino eterno. Deus nem criou os homens para ser reis, para ser presidente. Deus gerou Israel para que Israel fosse referência para as nações. Para que todos olhassem para Israel e quisessem o rei deles, que era Deus. E eles se apostataram da fé e elegeram lá Saul. Quiseram Saul. E sabemos que todos os reis meteram os pés pelas mãos, a grande maioria deles. O versículo 9 vai dizer: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não busque conflito, querido, com as pessoas. Seja um pacificador. No Facebook, na internet, no dia a dia, na sua casa. Esses serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus, querido? Seja um pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Nós somos perseguidos? Somos, queridos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós queremos andar segundo esses princípios, nós somos perseguidos, taxados de moralistas muitas vezes. Porque mais que busquemos a paz com todos, como diz esse texto, né? Nós entendemos que esses princípios, automaticamente, nós buscamos a paz com todos. Nós fazemos de tudo para não irarmos, né? Para não irarmos contra os nossos irmãos. Mas alguns se negam a viver em paz conosco. E aí, querido, que eu te digo, voltamos lá no primeiro tópico. Seja humilde de espírito. Entenda que você precisa do Espírito Santo de Deus. Para que você seja longânimo. Né? E interessante que esses 8 tópicos, queridos, eles não são distribuídos para a igreja, para cada um. Ter um desses adjetivos, ter viver uma dessas situações. Um pobre de espírito, um que chora, um manso. Querido, isso é um conjunto para cada um de nós. Jesus veio formar isso no coração de cada discípulo, para que eles pudessem implantar o reino dele aqui na terra. Entendido isso, queridos, a Bíblia, nós sabemos e nós entendemos que Deus sabe como eu e você funcionamos. A pastora Donai pregou aqui domingo, é verdade. Todas as leis que Deus deu para o povo ali no Êxodo, porque Deus sabia exatamente o que eles precisavam, como eles funcionavam. Deus sabe como você funciona. Por isso Ele nos deu esses princípios,
que se assim vivemos, queridos, show depressão, show ganância, show escravidão do dinheiro. A palavra bem-aventurado, ela é muito mais ampla do que nós pensamos. Nós sempre traduzimos como felizes. E ela no grego, ela é makarios, que realmente quer dizer feliz. Mas ela dá a ideia do Novo Testamento de felizes os que. Felizes os que vivem o reino de Deus nessa terra. Mas não é uma felicidade, porque ao mesmo tempo que fala felicidade, que nós seremos bem-aventurados que choram, parece uma contradição. Ele está falando de uma felicidade que eu e você temos que ter quando essas coisas acontecem conosco, querido. Porque isso agrada a Deus. Deus sente-se feliz quando nós fazemos essas coisas. Por isso ele fala assim, feliz você que faz isso, que você está no caminho certo. Feliz você que cumpre essas bem-aventuranças na sua vida. Você está no caminho certo. Macários. É muito mais amplo. Não é o que você pode sentir em uma determinada ocasião, mas o que Deus pensa a respeito delas. E do que elas realmente são. Que são as bem-aventuranças. E não apenas o que sentimos, mas o que somos aos olhos de Deus. Amém? São 8 qualidades a serem encontradas em todos os discípulos de Cristo. Porque ela nos dá 8 qualidades que constituem nossas responsabilidades. Pensa Deus olhando para você e vendo essas 8 qualidades no seu coração. Pobre de espírito, aquele que chora por almas, pelos seus pecados, manso, humilde, tem fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido por causa da justiça. 8 qualidades, querido, que Deus enxerga em nós quando nós cumprimos isso. E nos dá 8 bênçãos, 8 privilégios que o cristão recebe por ser cidadão do reino de Deus ainda aqui nessa terra. Ele recebe os reinos dos céus ainda aqui nessa terra. Ele vai ser consolado. Você nunca vai estar só, você sempre vai ser consolado. Vai ter a terra por herança, querido. Você vai ser bem sucedido aqui nessa terra. Você será farto, não vai faltar nada na sua casa. Alcançará misericórdia, Deus terá misericórdia de você no dia que por um motivo ou outro você pisar na bola. Porque verão a Deus, querido, você vai ter experiências com Deus como Jó. Já não conheço Deus de ouvir falar, mas agora posso vê-lo. Chamado filho de Deus, você vai ser chamado filho de Deus. E, por último, a Bíblia diz que você vai receber o reino dos céus. O privilégio de estar no reino dos céus. Para que abrir mão disso? Porque nós cristãos abrimos mão disso muitas vezes. Talvez você esteja olhando para mim agora e falando assim, isso é um sonho que jamais poderá ser concretizado na minha vida. Não é não, querido. Você só precisa de colocar Jesus na sua vida. Mas outros vão dizer que vive de acordo com o Sermão do Monte. E assim eu creio, porque os discípulos assim, depois de Pentecostes, viveram assim. Jesus demonstrou esses padrões a serem seguidos, mas ele sabia que era preciso muito mais do que o esforço humano para alcançar esses padrões. Filipe está aqui nos gravando, viu, Filipe? Não é um padrão que você vai conseguir por si só. Jesus, quando falou isso para os discípulos, ele muito bem sabia. Ele sabia, queridos, que por si só, por ele só, eles não podiam. Foi demonstrado em toda a história bíblica, debaixo da lei. Jesus veio para cumprir a lei no nosso lugar. O maior desafio desses homens, então, eu imaginando, quando eles voltam lá, que eu falei que eles expulsaram demônios e tudo, não era simplesmente esse poder de Jesus deu para eles, mas o maior desafio deles era lidar com eles mesmos. Porque Jesus deu poder para eles, eles expulsaram demônios, né? Está lá em João capítulo 14. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece,
Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus sabia, queridos, que nessa luta constante com nós mesmos, sem o Espírito Santo, ele disse, é preciso que eu vá, para que ele venha. Ele diz assim, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele falava uma coisa que ia acontecer, mas nós, pela fé, queridos, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus habita em mim, querido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim, porque como o Espírito Santo de Deus me constrange às vezes. Me constrange assim de me deixar derrubado. Porque deixo de fazer certas coisas, ou porque faço certas coisas. Acho que o homem sem o Espírito Santo, ele leva isso numa boa. Deixa a vida me levar, né? Se você vê um texto aí, John Stott diz que o Sermão do Monte, aí falando do Sermão do Monte por um inteiro, ele tem algo único que o torna fascinante. Ele apresenta a essência do ensino de Jesus, torna a bondade algo atraente, envergonha nossas realizações mesquinhas e desperta sonhos de um mundo melhor. É isso que Jesus apresentava para eles. Jesus mostrava para eles um plano que Deus tinha de trabalhar no coração de cada um, para que o seu reino fosse instaurado e implantado nessa terra. E a mesma palavra é para você ainda hoje, queridos. Abra seu coração para Jesus. Pensa na estrada, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Deus forma Israel, vem Jesus. E hoje, queridos, é a igreja. Hoje é a igreja. Hoje é o nosso papel. Hoje nós fazemos parte desse ministério. Deus nos convida a ter um coração baseado nesses princípios, querido. Uma vida cristã de verdade. Sem mentira, sem fofoca, com amor, sendo muitas vezes julgado, humilhado, mas firmes, queridos, porque esse tempo de dificuldades no reino, eu vou te dizer uma verdade, as dificuldades aparecem para nós aqui na igreja, os pastores sabem muito bem, todos os líderes sabem muito bem disso, as dificuldades aparecem para cada um de nós, e são muitas vezes difíceis, queridos, dificuldades que nós olhamos assim e não damos conta. Mas nós vamos orar, nós colocamos diante de Deus e vamos agir, querido. E Deus tem nos surpreendido todos esses anos, não é, pastor Davi? Não estou aqui há muitos anos, mas Deus tem me surpreendido a cada dia, querido. Quando eu acho que o negócio está difícil demais para mim, e é verdade, está mesmo. Eu lembro dessas coisas, que meu coração é enganoso. Eu lembro lá de Romanos 12, diz que a minha mente deve ser renovada todos os dias. Aí eu volto a esse entendimento da minha necessidade do Senhor. Eu trouxe um videozinho para que você pudesse só dar uma olhada muito rápida, que no tempo de Jesus nessa terra, nós éramos poucos milhões de pessoas no planeta. Hoje nós somos quase 9 bilhões de pessoas habitando em todos os confins da terra. As pessoas chegaram nas extremidades da terra, querido. Hoje o nosso maior desafio é pregar o evangelho nas cidades. Hoje o povo se concentra em grande maioria nas cidades, por isso a população hoje atinge uma idade até mais avançada. Felipe vai rodar para nós, roda o videozinho e acompanhe o gráfico para que você possa perceber. Vai acompanhando o gráfico. Cada bolinha dessa representa 1 milhão de habitantes no planeta. Você vai vendo aí embaixo no rodapé o ano 1, ano 100, ano 200. Você vai ver no ano 1500 o gráfico, o gráfico era bem baixinho. Mas você vai ver que a partir de 1900, 1950, como esse gráfico subiu, como a população mundial aumentou.
continua olhando como cada bolinha dessa representa 1 milhão de pessoas no planeta. Olha como sobe rapidamente a partir do ano de 1900. É uma previsão. Esse foi um vídeo produzido pelo Museu de História Natural de Nova York, mostrando essa projeção, e aí você vai, até a peste negra aparece aí. Eu queria, através desse quadro, não sei se ainda está na tela aí, coloca ele aí, Felipe. Se você olhasse para essa tela, cada pontinho branco desse, 1 milhão de pessoas, você vai ver aí nações que não tem onde colocar mais gente, não é? Nós estamos numa cidade de 100 mil habitantes, mas você talvez nos assiste de várias partes do Brasil, talvez fora do Brasil. Você consegue perceber à sua volta que hoje nós somos muita gente nessa terra. Mas poucos, queridos, têm tido um coração como esse que Jesus estava ensinando. Esse coração que Jesus, esse caráter de Deus que Jesus estava trabalhando no coração dos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 5, 14 e 16, ainda no Sermão do Monte, o Senhor vai dizer que aqueles discípulos precisavam de ser sal e luz nessa terra. Ele vai dizer que a luz deles brilhava diante dos homens, querido. A nossa luz tem brilhado diante dos homens. Nós temos sido sal e luz nessa terra, principalmente nesses dias de tanta dificuldade. Os campos estão brancos, Jesus já disse, e estão mais brancos ainda agora, tanta gente no planeta Terra. Mas sem um coração parecido, sem um coração como esse que vimos hoje aqui, nessas bem-aventuranças, nós vamos saber que os discípulos só conseguiram ter um coração assim, queridos, depois de Pentecostes, depois de que o Espírito Santo veio sobre eles. Nunca mais tiveram medo da morte, nunca mais tiveram medo de se expressar, nunca mais tiveram medo do nome, de dizer o nome de Jesus. Tinham o prazer de morrer por Jesus, porque sabia, querido, que o plano de Deus, os projetos de Deus não podem ser frustrados, e que o plano que Deus tinha através da vida deles, que se cumprisse, seria bênção para todas as nações. O nosso papel hoje, querido, como igreja, essa igreja, Comunidade Batista da Paz, somos poucas pessoas, talvez umas 500 aqui, umas 150 lá em Piranga, mais um pouco espalhado por aí. Somos pouco, mas podemos fazer uma grande diferença, querido. O dia que realmente as pessoas puderem enxergar em nós como luz do mundo. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, não precisa de abrir, eu vou ler para você. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Essa palavra aprontou, né? Essa palavra, se nós também buscarmos ela aqui no grego, etoimadzo, alguma coisa assim. Ela dá a ideia de se aprontar, preparar, deixar pronto, suprir. O texto está dizendo que as bodas do Cordeiro são vindas e a sua esposa já se aprontou. Jesus está voltando, querido. Sabe o que esse se aprontou? Esse preparar o caminho, deixar pronto, tem tudo a ver, querido, com nossos discipulados.
Nós precisamos de ensinar os nossos discípulos a clamar Maranata. Nós precisamos ensinar, trabalhar com nossos discípulos, queridos, para que eles amem a Deus e almejem a volta de Cristo o mais rápido possível, sejam desapegados com as coisas desse mundo. A Bíblia fala que o linho fino são as justiças dos santos. Como é que é o estado da sua justiça? Que justiça você tem demonstrado diante de Deus? Você tem sido reto diante de Deus? Justo com Deus? Justo com as pessoas? Os princípios não são só para ser obedecidos, queridos. Já dizia um pastor que eu estava ouvindo essa semana. Mas os princípios aqui são uma proteção para todos que querem uma vida de intimidade com Deus. Esses princípios, eles não estão aqui simplesmente para você obedecer. Mas Jesus te conhece. Ele diz que isso é uma proteção para todos nós que buscamos intimidade com Ele. Porque se nós quisermos levar o ministério nessa terra, diferente desse padrão que o Espírito Santo de Deus quer gerar através de nós, nós não estaremos demonstrando esse padrão de Deus nessa terra. E, portanto, nós não somos o centro do plano de Deus, nós fazemos parte do plano de Deus nessa terra. Amém? Eu não sei se fui confuso, mas de alguma forma, eu creio que Deus tem falado ao seu coração. Quando eu olho para a oração do Pai Nosso, vou puxar minha Bíblia aqui. Diz assim: quando vocês orarem, ore assim. Jesus ensinando para os discípulos, queridos, depois de ter passado essas orientações, depois de ter passado mais algumas orientações sobre o Sermão do Monte, ele falou assim: ore assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Seja humilde diante de Deus, querido. Ore a Deus e diga: Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Clame a Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus, para que o reino de Deus venha sobre a sua vida e que seja aqui na terra como Ele é no céu. Justo, reto, um reino de amor, um reino de unidade, perfeito. E diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu estava pensando isso, querido, quando Jesus ensinou os discípulos, estava dando essas orientações, dessa oração de como orar, quando ele disse: o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Os discípulos sabiam muito bem, querido, que aquele pão que estava na mesa deles, havia passado todo um ciclo. Eram todos camponeses, viviam do plantio. Eles sabiam que, para que aquele pão estivesse na mesa deles, todo um ciclo teve que ser abençoado por Deus, para que aquele pão, para que todas aquelas plantações, todas aquelas estações se cumprissem, saúde física, alimento deles para passar por toda aquela estação, para que chegasse naquele dia e aquele pão estivesse na mesa dele. Você tem agradecido a Deus pelo pão nosso de cada dia? Esse pão que chega na sua mesa. Se você parar para pensar o ciclo de quantas pessoas hoje precisam trabalhar, plantar, colher, cuidar, regar, Deus mandar chuva, Deus mandar sol, para que ele chegasse na sua mesa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado os meus irmãos. Temos dito isso, querido, temos perdoado verdadeiramente os nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, não me deixe cair em tentação. Espírito Santo, me ajuda.
me ajuda, me confronta, me consola. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, porque teu é o reino. Amém? Essa palavra que eu deixo para os irmãos, fecha seus olhos, eu queria orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, nos dá um coração assim, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê um coração parecido com o do Senhor, ó Pai. Porque para isso, Deus amado, o Senhor o enviou. Nós olhamos através dos apóstolos, ó Pai. Aqueles homens que nunca mais foram os mesmos, ó Deus. Morreram pela tua missão, meu Pai. Morreram para que os planos do Senhor, ó Deus amado, fluíssem através da vida deles, ó Pai. Porque os seus planos não podem ser frustrados. Apresenta-te nessa noite esta igreja que se encontra nos lares, ó Pai. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, na unidade nessa noite, Senhor. Como o Senhor fez com os discípulos, ó Pai. Os ensinou a cada um. O Espírito Santo veio a cada um. E cada um deles, ó Pai, cumpriu o seu propósito nessa terra. Com ousadia, coragem, alegria, determinação, cheios do teu poder, ó Deus. Desse poder, ó Deus amado, que é algo tão grande, Senhor, que vai muito além de expulsar demônios, de curar enfermos, mas de um poder de lidar com nossas emoções, ó Pai querido, e de colocar, ó Deus amado, à frente dos nossos desejos, os planos do Senhor, ó Pai. Que assim seja, Pai querido, na comunidade Batista da Paz, que assim seja, Pai querido, em todas as igrejas comprometidas com o Senhor nessa terra. Que nós possamos colocar em primeiro lugar, ó Deus amado, o teu reino, a tua justiça, Pai querido. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando fazemos isso, tudo mais nos será acrescentado, segundo a tua vontade. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas limitações, mas, Pai querido, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa mesmo, Pai querido, gravar nos nossos corações esses 8 passos, esses 8 princípios, ó Deus, para que possamos, em nome de Jesus, ó Deus amado, fazer parte do teu reino, do teu tão grande reino nessa terra, e que esses bilhões de habitantes na terra, Pai querido, em nome de Jesus, possam ouvir a tua palavra, porque como conhecerão, se não há quem pregue? Em nome de Jesus, que a sua palavra seja pregada com ousadia, com poder, com unção, ó Deus amado, para que teu reino se instaure em toda a terra, Pai querido. E que na vinda do Senhor, ó Deus amado, o Senhor encontre mesmo uma igreja pura, imaculada, Pai querido. Homens e mulheres justos, retos, diante do Senhor e diante das pessoas. Eu oro, eu abençoo a cada um dos seus lares, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Estamos com saudade dos irmãos. E em breve, em nome de Jesus, estaremos aqui reunidos. Domingo, novamente, teremos o culto online, né, a partir do culto dos jovens, do culto 9 da manhã, às 17h30 da tarde. Nós estamos fazendo 17h30 por causa da Rádio Melodia, para poder passar lá, é o horário que temos lá. E estamos pensando, talvez, fazer na quinta-feira o culto das preciosas, mas ainda não está definido. Mas em nome de Jesus, se conseguirmos, nós vamos aí avisar a cada um de vocês através das mídias sociais. Que Deus abençoe, fica aí com mais um louvor. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um.